Muito bem. Então, vou compartilhar aqui com vocês, para a gente estudar aqui, é o capítulo 4, o verso de número, aquele verso do número, primeiro ser vivente, verso número 7. Então, abre lá sua Bíblia, capítulo 4, verso 7, e vamos aqui estudar os quatro seres viventes. Vamos aqui partilhar aqui o ecrã com vocês bem rapidinho. Eu gosto sempre de partilhar o ecrã, gente, porque quando a gente ouve e vê, ajuda bastante na compreensão. É totalmente diferente. É dois, é um. Então, aqui no verso 6, né? Há diante do trono um como mar divido, semelhante a cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Então, fala que eles têm olhos à frente e atrás, não é? Por exemplo, quando a gente estuda no Santuário da Terra, você está lembrado que na lição da Escola Sabatina, né, no trimestre passado, nós estudamos sobre os dois querubins. E esses dois querubins, eles cobriam a glória de Deus, né, que se manifestava onde? Lá no propiciatório. O propiciatório é aquela tampa da Arca da Aliança. Era ali onde se fazia a expiação, né, o ano, quando completasse 360 dias, um ano, fazia-se a expiação para os pecados do povo, que simbolicamente ficavam na cortina, para que Deus perdoasse, para que eles retirassem aquela cortina e tivessem mais um ano pela frente. E então havia dois querubins que cobriam a glória de Deus, né? Agora, a Bíblia fala que a terra é uma cópia, ok? O santuário da terra é uma cópia que está onde? No céu. Como é uma cópia, significa dizer, por outras palavras, né, parafraseando, não é o original. Porque o original está onde? Está no céu. Agora, João, quando vê o trono de Deus, ele não vê dois querubins, como a gente tinha aqui na terra. Quanto que eles vê? Ele vê quatro querubins, ok? Então, e esses seres viventes são quatro querubins que estão diante do trono de Deus lá. Agora, para a gente entender, Ezequiel capítulo 1, verso 10, fala também aquilo que João viu. Porque Ezequiel diz assim: a forma dos seus rostos era como o do homem à direita, os quatro tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia. Todos os quatro. Então, imagina a gente, quatro animais, ok? É, eu falo animais porque algumas versões traduzem como animais, mas pronto, melhor é dizer seres viventes, ok? Os quatro seres viventes tinham quatro cabeças, ok? Imagina a minha cabeça. Aqui à frente, um rosto, aqui atrás outro, aqui de lado outro, outro. Assim como está aqui nessa imagem, ok? Boi, águia, leão e o homem. Mas, gente, eu falei na semana, naquela vez que a gente teve um estudo, no capítulo 4, 5 e 6, não podemos tomar como literal. Se nós tomarmos essa visão como literal, então significa que tem lá pessoas assim, com quatro cabeças, com cabeça de animal, cabeça de águia. Não, isso são um simbolismo para nós entendermos, percebe? Essa visão ela é simbólica. Então, aqui que a gente vai começar a entender o que significa esses quatro animais, seres viventes. Ezequiel fala que eles eram o quê? Querubins. Ezequiel 10, verso 8. Porque aqui no texto do João, o João não fala que eles eram querubins, mas nós sabemos que Ezequiel fala que eles eram querubins, ok? Querubins. Agora, a descrição desses quatro seres viventes: leão, boi, homem e águia. Agora, vamos ver o simbolismo, que esse é que nos importa. Não nos importa só saber que tem lá alguém assim desse jeito. Não é isso. A gente tem que saber o simbolismo. O simbolismo do leão, você sabe que o leão é o quê? É o rei da selva, certo, gente? O Uhum. leão não teme ninguém. Ele é o rei da selva, né? Falando assim sei lá, em simbolismo, ele é o rei da selva. O boi é usado para quê? Para servir. É o boi que a gente pega alguma coisa que muitos quilos, muito peso, não é? É o boi que lava a terra, leva tudo. É um animal de carga, animal de serviço. O homem, nós sabemos que o homem tem inteligência, ok? O homem, né? O homem pensa, é racional, pensa.
E a águia é pela sua rapidez. Mas agora vamos ver mais detalhadamente o que Ezequiel fala. Ezequiel fala que Satanás ele era um desses querubins. Por isso que ele estava bem próximo de Deus. Ele era um desses querubins, que a todo tempo falava santo, santo, santo. Satanás estava ali, percebe? Como já falei, que essa é uma referência ao Deus triuno, né? Mas e não é o que nos importa agora. O que nos importa é que a gente entenda os quatro evangelhos. Quando a Bíblia fala que o leão, né? Já sabemos que o leão é o rei da selva, né? Agora, Jesus, ele é leão da tribo de Judá. Aliás, ele mesmo diz isso: eu sou o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, o foco de Mateus, gente, é mostrar Jesus como rei. Mateus quer para que a sua audiência, quem vai ler o que ele está a escrever, o que o Espírito Santo colocou na mente dele, vai entender que Jesus é rei. Percebe? Esse é o propósito de Mateus escrever o seu Evangelho. E aqui o texto de referência, a gente pegou quando é exclusivo de Mateus. Porque quando você lê outros evangelhos, Cleidinha, você não encontra esse texto. Não tem esse texto. Apenas no evangelho de Mateus. Quando Mateus fala assim, então o rei, quem é o rei? É Jesus. Dirá aos que estiverem à sua direita. Percebe? Vinde, benditos de meu Pai. Depois ele vai falar para quem está à sua esquerda. Por isso que eu e você precisamos estar onde? Na direita de Jesus, percebe? Amém? Então, Mateus, o foco dele é mostrar Jesus como rei, porque ele realmente é rei. E quando você lê o Evangelho de Marcos, o propósito de Marcos, quando eu leio o Evangelho do Marcos, Marcos quer mostrar para a sua audiência que Jesus, ele veio para servir. Nada mais, ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio para servir. Por isso, um texto exclusivo também de Marco fala: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Porque a intenção de Marcos, do seu evangelho, é mostrar Jesus como servo, para servir. E quando você lê mais outros dois evangelhos, que é o evangelho de Lucas, Lucas, o propósito dele é mostrar Jesus como o Filho do Homem. Por isso, Cleitinha, quando você lê o Evangelho de Lucas, logo os primeiros, eu penso que é no capítulo 3, Lucas tem o quê? Ele pega na genealogia de Jesus para mostrar Jesus como filho do homem. Percebe? E isso é exclusivo do quê? De Lucas. Por quê? Porque João não falou da genealogia de Jesus. Mateus também não falou da genealogia de Jesus, mas Lucas foi o único que mencionou a genealogia de Jesus para mostrar Jesus como filho do homem, né? E João também tem a sua peculiaridade. João também, outros evangelhos, você não vê o que João falou também, porque João quer mostrar para a sua audiência, aqueles que vão ler o seu evangelho, mostrar Jesus como a águia, que é aquela que voa mais alto. Se você fizesse um Google, a águia está na lista dos animais, das aves que mais alto voa. Ou seja, tem a visão o quê? Panorâmica. A águia lá de cima vê tudo aqui embaixo. Então, o evangelho de João mostra Jesus como o quê? Como Deus criador, essa águia que está por cima. Percebe? No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Depois ele conclui aí, porque quando você lê o capítulo 1 de João até o verso 3, você não entende de quem é o verbo. Mas quando você vai para o verso 14, João fala assim: esse verbo, ele fez carne, ele se fez carne. E João fala assim: nós vimos a sua glória. Cleidinha, quando é que João viu a glória do verbo? Foi quando ele se transfigurou. Você se lembra que Jesus falou assim: olha, os que estão aqui, ninguém vai morrer antes de ver o quê? O reino de Deus. E a Bíblia fala que passou 6 dias, Jesus pega neles e leva eles para o monte da transfiguração e transfigura ali. Então, no verso 14 do João 1, João fala assim: gente, eu vi a glória dele. Era como a glória de Deus, o Pai. Então, João está dando seu testemunho, mostrando Jesus como quê? Como Deus. Porque todas as coisas foram feitas por quê? Por intermédio de Jesus. Nada do que se foi feito se faria se não fosse Jesus. João fala assim: olha, gente, vocês estão a ver tudo isso aqui? As árvores, está a ver o céu, está a ver a estrela? Tudo foi feito por intermédio de Jesus.
eu fico maravilhado, Cleidinha, porque João, ele pega o livro de Gênesis, o primeiro verso de Gênesis, e conecta com o seu evangelho. Porque o primeiro verso de Gênesis, vai lá comigo bem rapidinho, que não tá ali no ecrã. Alguém pode ler para mim, por favor? Assim vocês participam, gente. Abre lá para mim. Verso 1 do capítulo 1 de Gênesis. Gênesis 1, Blanquita, Gênesis 1, 1. Uno, yeah. Quem quiser ler, pode ler, viu? Pode ler, isso aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Muito obrigado, Lisandra. Quando você fala assim, no princípio criou Deus o céu e a terra, a minha impressão, quando eu leio esse texto, eu só penso no Deus o Pai. Foi ele que criou todas as coisas. Mas quando a gente desenrola o texto, a gente vê que estava lá assim, Deus o Pai, estava Deus o Filho e estava também quem? O Espírito Santo. Mas sabe, Cleidinha, quem pôs a mão na massa foi Jesus. Percebe? Por isso é que João fala assim: todas as coisas foi feita por intermédio dele. Quem falou, né, para que as coisas surgissem? Quando você vai para o Salmo 33, vai lá comigo também bem rapidinho, né? Estamos a estudar a Bíblia, isso é muito bom. Salmo 33, verso 6, se eu não estou no erro, vai dizer Salmo, como é que é. Salmo 33, Blanc. Salmo Isso. 33. Salmo 33, eu espero não falhar na minha memória. Salmo 33, verso 6. E alguém lê para mim. Salmo está no meio da Bíblia, é bem fácil de achar ele. Verso 6, para a gente Os céus, entender. Verso 6. os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Quem leu? Eu aqui não consigo ver. Eu que li, Isabel. Ok, obrigado, minha mãe Isabel, obrigado. Então, a Bíblia fala que os céus, por sua palavra, se fizeram. Quem? Deus. Só que aqui o Salmo não especifica quem é o Deus que fez. Percebe? Fala que por sua palavra se fizeram. E pelo sopro da sua boca, o que ele fez? Os exércitos do céu. Quem são os exércitos do céu? Quem se lembra? Quem sabe? São Os anjos. os anjos. Como é que os anjos foram feitos, gente? Não foi como o ser humano foi feito. Porque o ser humano foi feito, ele foi moldado, ele não foi soprado como aqui fala. Deus sopra, faz assim, olha, e aparecem os anjos. Percebe? Com o sopro da boca de Deus, os anjos aparecem. Ok? Depois, o verso de número 9, Isabela, continua lendo para nós, por favor. O verso número 9, o que é que fala? Pois ele. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, gente, tudo foi feito que João quer dizer, por esse verbo aí que falou para as coisas surgirem. Só que quem é esse verbo? Quem é o Deus que fez todas as coisas? Porque o que a Lisandra leu no princípio, né? Criou Deus o céu e a terra. Mas como é que Deus criou? Foi através da sua palavra. E quem foi o verbo que falou? É Jesus. Percebe? O agente ativo da criação foi Jesus. Estava lá Deus, o Pai? Estava. Estava o Espírito Santo? Estava sim. Mas quem falou, quem abriu a sua boca para dar a ordem foi Jesus. Foi ele que criou os anjos, foi ele que criou Adão e foi ele que criou a Eva. Percebe? É Jesus o agente ativo da criação. E isso é fantástico. Então, o apóstolo João, ele pega o primeiro verso da nossa Bíblia, o que saiu da boca de Deus, né? A revelação de Deus, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, ele esmiuça isso e traz para a sua audiência, para mostrar à sua audiência que aquele Deus lá da criação é Jesus, percebe? E então, esse é o simbolismo aí dos quatro seres viventes que estão diante do trono de Deus, simbolizando o quê? Os ministérios de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra, como Filho do Homem, né? Como Deus, como Criador, né? Como o que veio para servir, né? E como o filho do homem, né? Esses quatro animais que se apresentam lá. Era esse estudo aí. E depois nós também falamos um pouquinho que também os quatro animais, Cleidinha, também representariam
as tribos, porque no santuário, como você se lembra, as tribos elas se acampavam de uma maneira estratégica, porque foi assim que Deus ordenou. É como se você imagina, eu queria que você imaginasse agora, o que a gente tem com a nossa imaginação é em funcionamento. O santuário, o tabernáculo, ficava aqui. E então Deus falou assim: olha, é, vocês são 12 tribos, não são? Então, 3 tribos vão acampar ao norte, ao redor do santuário, outras 3 ao sul, e outras 3 ao oeste, e outras 3 ao leste. E então, Deus escolheu que uma tribo fosse responsável por outras 2 tribos. Ou seja, é, Deus escolheu a tribo de Dan, escolheu a tribo de Efraim, a tribo de Judá e a tribo do Ruben. Só que essas informações aqui, gente, essas aqui a gente vê na Bíblia. Mas o que nós não vemos na Bíblia eram os estandartes que eles erguiam, não é? Por exemplo, vocês são são maioritariamente do Brasil. Há uma bandeira do Brasil, né? Quando o Brasil vai jogar, por exemplo, numa Copa ou num campeonato, seja o que for, cada país leva a sua bandeira. Então, ali, quando eles se acampavam, cada tribo também tinha sua bandeira, tinha seu estandarte. Só que como é que nós sabemos isso? Quando nós lemos a história. Quando nós lemos, por exemplo, os nossos irmãos judeus, que têm a história registrada, você percebe que a tribo de Ruben era um homem. Quando Rubem hasteava a sua bandeira, era a cara de um homem, percebe? Os rubenitas. Então, os rubenitas, eles eram responsáveis pelo Simeão e Gade. E a bandeira, quando eles hasteavam, porque você sabe, né? Quando a nuvem parava, significava que o quê? Que o povo tinha que fazer o quê? Tinha que acampar. Mas quando a nuvem começava a marchar, significava que o povo tinha que colocar tudo em ordem, desarrumar tudo para começar a marchar. Então, o rubenita era a primeira tribo e eles hasteavam a sua bandeira. Ei, vamos caminhar. Então o Rubenita hasteava que bandeira? A bandeira de um homem. Ok? E o mesmo se fazia com os Efraíns. Né? E o mesmo se fazia também com a tribo de Dan, que era uma águia. E a tribo de Judá, que era o quê? Um leão. Né? Aliás, essa tribo de Judá, a gente vê quando Moisés, Moisés e Jacó, quando eles dão as bênçãos proféticas, Moisés e Jacó fala que Judá seria um leão, percebe? Então, isso aí a gente vê na Bíblia, mas os Rubenitas e Efraíns e Dan, a gente não encontra de uma maneira clara. Mas os nossos irmãos judeus têm essa história e realmente eles dizem que a tribo dos Rubenitas era um homem. Então, a gente vê também aqui o ministério de Jesus já no tabernáculo, que fazia o que, gente? Fazia uma cruz, percebe? Era assim que eles acampavam, fazendo uma cruz, significando que a salvação era assim, desse jeito. Então, há com cada coisa do santuário que a gente vê que é tão didático, que Deus colocou ali para nós sabermos como é que a salvação seria. E o acampamento, da maneira que eles se acampavam, via-se que formava ali uma cruz. Então, esse é o simbolismo dos 4 seres viventes. Percebeu? Para você que não teve presente, mas eu espero que você tenha entendido agora. Amém, Cleidinha? Lisandra está falando, mas o microfone está fechado. Tá fechado. Aí, Cleidinha, deu